Queremos pensar com os irmãos sobre o tema resolvendo conflitos. É notório isso no mundo inteiro, as estatísticas têm demonstrado que pelo fato, nesse período de quarentena, os conflitos familiares terem aumentado e aumentando também o número de separações. É bem verdade que muitos desses relacionamentos já estavam capengas, relacionamentos que já estavam indo de mal a pior. E no momento onde o casal muitas vezes precisa conviver 24 horas, há um agravamento. Mas não é só apenas a respeito desse tipo de crise que queremos pensar. A Bíblia traz princípios, situações, muitas vezes que nos mostra como que os conflitos foram resolvidos. E quando essas situações muitas vezes são reiteradas, aí nós então podemos extrair ensinamentos que chamamos de princípios, para que todo tipo de conflito possa ser resolvido. E nós queremos aprender a resolver conflitos com uma personagem bíblica, uma mulher. E o nome dela é Abigail. Abigail foi uma personagem bíblica que viveu um momento de crise intenso. Ela estava às portas de uma tragédia muito grande acontecer em sua casa. Mas movida pelo Espírito Santo de Deus, com a sabedoria dada por Deus, ela pôde intermediar essa situação e ser bem-sucedida na solução de um grave problema que estava para acontecer. E baseado na experiência, no episódio de Abigail, é que nós vamos aprender como podemos resolver os conflitos. Por isso eu convido o irmão que abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, nós estaremos lendo do versículo 2 ao versículo 35. É uma leitura um pouco extensa, mas é importante que estejamos lendo as Escrituras, a palavra de Deus. 1 Samuel 25, a partir do versículo 2. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e pergunta-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos em nada. Lhes faltou durante todo o tempo que estivesse no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal e todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé?
Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm?" Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiam Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: "Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons. Nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno, e não há quem consiga falar com ele." Versículo 18. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: "Vão na minha frente, que eu vou logo atrás." Porém ela não contou nada a seu marido Nabal, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: "Com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele." Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: "Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta tua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome, Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, essa sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem ao meu senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, este a lançará fora como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito o meu senhor todo o bem que lhe falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se dessa tua serva." Até o 35 aí. Então Davi disse a Abigail: "Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você a meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel,
que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Precisamos da iluminação, da capacitação do teu Santo Espírito, Pai. Toque cada vida que está aqui presencialmente, cada vida que está assistindo online, Pai, nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos primeiramente verificar quais são os personagens dessa história. 3 personagens principais: Davi, Abigail e Nabal. Sabemos que Davi, após a morte de Samuel, e nesse período ele estava no deserto de Parã, porque estava fugindo de Saul. Saul constantemente perseguia Davi por inveja, por ciúmes. E Davi então com seus homens, nesse momento estava no deserto. E ali no deserto, diz o texto, que ele protegia os pastores que cuidavam de suas ovelhas. Vamos nos lembrar que Davi também foi um pastor. E ele, enquanto no deserto então, ele cuidava das ovelhas, daqueles pastores, e fazia isso de uma forma voluntária, e esperava que esses proprietários dos animais lhe dessem algum benefício, desse alguma coisa em troca. E era costume no momento da tosquia que se fizesse então alguns donativos. E Davi, aproveitando dessa oportunidade, foi pedir um donativo para Nabal. Mas nós sabemos que Nabal respondeu de forma grosseira. Quem é esse Davi? Como se ele não conhecesse Davi. Evidentemente que ele conhecia Davi, que ele sabia quem era Davi. Não sabemos quais são as motivações, se havia motivação política por trás dessa resposta de Nabal, mas o texto diz que Nabal era um cara insensato. O próprio nome Nabal significa tolo, insensato. E Nabal deu essa resposta áspera, dura, aos rapazes que Davi mandou pedir esse donativo. Ele estava no deserto e ali ele não tinha ganhos, e ele dependia muitas vezes dessas ofertas que as pessoas lhe davam para ele e para os seus homens. E Davi, quando recebeu essa resposta, ele ficou furioso. Furioso. Ele reuniu 400 homens. Esses 400 homens prepararam as suas espadas. E Davi falou: não vai ficar nenhum homem vivo da casa de Nabal. Na verdade, numa tradução mais literal, não é tão polida assim as palavras de Davi. Uma única Bíblia que traz essa tradução literal, que é a Bíblia do Pelegrino, ela fala assim: Deus me castigue, se antes do amanhecer eu deixar vivo em toda a posse de Nabal um entre os que mijam na parede. Então, mais ou menos, as palavras de Davi era pejorativa. Não era assim: não vou deixar vivo nenhum do sexo masculino. Não era bem assim. Então, é uma coisa um pouco mais forte, que a maioria das nossas traduções não traz, só fala do sexo masculino. Mas Nabal estava usando uns termos mais chulos. Nabal, ou Davi, no caso, falando: não vai ficar nenhum desses que mija na parede e vai ficar vivo, vou eliminar todos. E Davi veio na sua fúria
com 400 homens, uma coisa desproporcional. Davi, que era um guerreiro, seus homens que eram guerreiros, com 400 homens para destruir apenas um grupo relativamente pequeno, mas isso devido à fúria, à raiva que Davi estava tendo da forma que ele foi tratado por Nabal. Mas aí aparece mais duas figuras e personagens, e antes que a gente chegue nas ações, eu queria falar de Nabal, como já começamos. Nabal era descendente de Calebe, era um homem muito rico. Ele era um homem muito rico porque ele era de uma descendência abençoada. Se os irmãos se lembrarem, Calebe foi um dos dois que entraram na terra prometida, Calebe e Josué, e trouxeram um bom relatório sobre a terra prometida. Foram os únicos que falaram, vamos que o Senhor vai nos dar a terra prometida. Então a descendência de Calebe é uma descendência abençoada. Calebe, aos 85 anos de idade, ele falou, pode deixar que eu estou forte ainda. E ele pediu as regiões montanhosas e falou, pode deixar que eu tomo posse. Então ainda muito disposto para realizar as batalhas do Senhor. Calebe então foi um homem de Deus que serviu ao Senhor e que teve a sua descendência abençoada. E Nabal desfrutava dessa bênção, mesmo sendo uma pessoa insensata. Uma pessoa ignorante, rústica, que não se podia tratar, que não se podia lidar com ele. Esse era Nabal. Ele era também denominado como o filho de Belial, ou seja, uma pessoa do mal, uma pessoa maligna. Já por outro lado, entra uma personagem aí, que a Bíblia fala que era uma mulher humilde, sensata e bonita. É interessante quando a Bíblia fala que uma pessoa é bonita, é que realmente ela era, não é uma coisa para agradar. Então, Abigail realmente, os irmãos podem imaginar que era uma mulher extremamente bonita. E não somente isso, extremamente inteligente, extremamente humilde, extremamente sensata. Uma mulher muito sábia, com muitas virtudes, que ficou entre um Davi irado, raivoso, e um Nabal idiota, insensato, grosseiro. Uma mulher entre dois homens descontrolados no momento. E vamos então aprender com Abigail o que ela fez para resolver esse conflito, que não era só um conflito, ele falou mal de mim, e eu estou chateada, e foi muito grosseiro. Não, era um conflito onde que a vida estava em jogo. Esses conflitos, muitas vezes, que nós aumentamos enormemente, não significam quase nada perto de um conflito como esse. Mas, seja um pequeno conflito ou um grande conflito, as atitudes precisam ser semelhantes. Precisamos agir da mesma forma. Então, diante da grave ameaça, Abigail não ficou deitada, ela não ficou chorando e se lamentando. Não ficou, ó vida, ó azar, que nem aquele desenho, os irmãos mais novos não se lembram, né? Os Marte, né? Hard. Então ela partiu para a ação, a primeira coisa então foi a ação. Ela não ficou parada, mas ela partiu para a ação. É interessante que ela assumiu a culpa, mesmo não sendo culpada.
ela pediu perdão mesmo sendo inocente. Eu fico pensando, que para muitas mulheres, essa seria uma oportunidade dela ter se livrado do marido insensato, Deixa correr, deixa do jeito que está. Para muitas mulheres, realmente seria essa oportunidade, Mas ela, como mulher que era casada com Nabal, ela foi fiel e leal ao seu marido enquanto ele estava vivo. E ela não ficou parada. Diz que ela preparou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, 200 passas de figos secos. Evidentemente que a gente vê uma quantidade muito grande, mas se considerar os 400 homens e 200 que ficaram guardando a bagagem, não é tanta coisa assim. Mas era algo representativo. Ela preparou tudo isso, ela não ficou parada, ela fez o preparo de tudo isso e foi ao encontro de Davi. Então a primeira coisa, quando nós estamos numa situação de crise, de conflito, nós não podemos ficar só nos lamentando, chorando, angustiados, mas precisamos ter uma atitude proativa, precisamos ter uma ação, precisamos fazer alguma coisa. E ela preparou alguns presentes. É interessante isso, Uma linguagem que nós já temos falado aqui do amor, Nesse caso, uma delas foi o presente. Você que conhece a pessoa pelo qual existe esse conflito, você também pode fazer alguma coisa que esteja na linguagem do amor daquela outra pessoa. Isso é bastante interessante. Então, Abigail não ficou parada. Se ela ficasse parada, seria uma tragédia. Mas ela não ficou. A segunda coisa, quando ela se encontrou com Davi, foi a mediação. Ela enfrentou com sabedoria o conflito. Ela demonstrou grande habilidade no trato com as pessoas. Eu estava tentando contar aqui quantas vezes ela chamou Davi de meu Senhor. Nessa tradução, porque depende de tradução, tem algumas traduções que são 10 vezes, mas nessa que nós estamos usando, é mais ou menos umas 14 vezes que ela chama Davi de meu Senhor. Se vocês até na leitura, vão percebendo, 24 meu Senhor, 25 meu Senhor, 26 meu Senhor, depois no 26 no final ela meu Senhor, 27 meu Senhor 2 vezes, ou seja, 3 vezes, 28, 29, 30, e assim vai. Então, um trato com humildade. Você não consegue resolver nenhum conflito com arrogância. Você não consegue resolver nenhum conflito se você está cheio de razão, se você está cheio de verdade. Mas os conflitos são resolvidos com humildade. E Abigail demonstra uma grande humildade, uma grande habilidade no trato com as pessoas. Ela viu o quadro inteiro. Ela examinou os dois lados. Ela viu que a situação era crítica e que ela precisava fazer alguma coisa. E ela se colocou como uma mediadora do conflito. Isso nos reporta a quem? A Cristo Jesus. Quando nós vemos a figura de Abigail fazendo essa mediação, isso nos leva a Cristo Jesus.
Olha o que diz 1 Timóteo 2,5. Porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ler juntos? Porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus é o nosso mediador. É evidente que nós não podemos comparar a ira de Davi com a ira de Deus, porque a ira de Deus é santa e justa. E a ira de Davi não, mas Deus é irado contra o pecado, nesse sentido sim. E toda a ira de Deus se coloca contra o pecado, e Deus precisa ser irado contra o pecado. Porque Deus, Ele ama a vida, mas Ele abomina o aborto, um exemplo. Se quem ama a vida abomina o assassinato, então a ira de Deus tem que ir contra todo o pecado. E Cristo Jesus, Ele veio receber a ira de Deus contra o pecado, meu e seu. A ira de Deus que estava contra todo o pecado que cometemos contra Deus, que era justa para mim e para você, Cristo Jesus tomou para si. Então Ele é o nosso mediador. Ele mediou o nosso conflito com Deus. A partir do momento que nós abandonamos a Deus, a humanidade abandonou a Deus, deixou a Deus, se afastou de Deus, então nós entramos em conflito, numa demanda contra Deus. E a ira de Deus veio sobre todo o pecado da humanidade. E Cristo Jesus veio como mediador, para que a ira do pecado não se executasse contra nós. Nesse sentido aqui nós vemos a figura. Então, a ira de Davi, que não era uma ira santa nem justa, ela não se executou contra Nabal, porque Abigail atuou como mediadora. Isso é uma figura da redenção, da salvação em Cristo Jesus. A ira de Deus contra o pecado não estará sendo atuada, porque ela foi satisfeita na morte de Cristo Jesus. Mas nós observamos aqui Abigail como uma pessoa que fez a mediação, evitando que o mal acontecesse em sua própria casa. Agora ela fez isso porque ela tinha uma qualidade muito importante, da qual todos nós devemos ter. Ela tinha temor a Deus. E é o terceiro e último aspecto que eu quero destacar da atuação de Abigail para resolver o conflito. Ela temia Deus. Ela não poderia ter feito isso se não fosse uma pessoa temente a Deus. E nós vemos pelas suas palavras, porque ela profetizou da parte de Deus que Davi seria rei, e que ele não fizesse aquilo, porque quando ele fosse rei, e ele tivesse feito justiça com as próprias mãos, ele teria que carregar esse estigma de ter se vingado de Nabal com as suas próprias mãos. E ele não precisava carregar isso na sua vida mais. Abigail, então, era uma pessoa que temia a Deus. Abigail era uma pessoa de Deus. Evidentemente que Davi, que é conhecido e reconhecido
na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, não era um homem perfeito. A Bíblia em nenhum momento esconde os seus pecados, em nenhum momento, e narra muitos deles, inclusive essa situação. Mas um aspecto importante que fez com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus, é que Davi, ele era sensível à voz de Deus e à mudança. Não era uma pessoa que era cheia de justiça própria, mas mediante a intervenção de Abigail, Davi ouviu e mudou as suas atitudes, mudou o seu parecer, retornou o seu caminho, mudou os seus desígnios. Provérbios 1,7 diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Davi não desprezava nada disso. Ele fazia coisas muitas vezes impulsivas. E nós temos estudado isso. Em 1 Samuel 30, vocês vão verificar que Davi, ele estava lá na cidade de Zinglágui, porque havia fugido de Saul, e porque na cabeça dele ele falou, talvez Saul um dia me encontre e me mate, então eu vou fugir. Então às vezes ele agia de forma impulsiva, sem consultar a Deus, e aqui era uma outra situação que ele estava agindo assim também. Mas com a intervenção de Deus através de Abigail, ele pôde mudar o seu comportamento. E se nós queremos atuar para resolver conflitos, precisamos fazer isso na força que vem de Deus. Precisamos fazer isso com a sabedoria que Deus nos dá. Precisamos fazer isso em oração. E todas essas palavras que Abigail trouxe a Davi mostram que era uma pessoa que tinha temor a Deus. Por fim, meus irmãos, os irmãos conhecem essa história. Davi deixou de fazer justiça com as próprias mãos. E Deus então veio intervir na situação. Porque a vingança não nos pertence, a vingança é do Senhor. A vingança pertence ao Senhor. E no outro dia, quando Abigail deu notícia do que havia ocorrido, diz o texto que Nabal ficou duro. E 10 dias depois ele morreu. E o que aconteceu? Davi pediu em casamento Abigail. E Abigail veio a se tornar a mulher do rei. Isso não é pouca coisa para a época. Abigail foi abençoada por Deus e veio a se tornar a mulher do rei Davi. As atitudes de Abigail são um exemplo de como devemos agir e reagir em situações de crise e perigo, mas são exemplos também de como devemos agir em situações de conflito, seja eles familiares, sejam eles de qualquer natureza. Precisamos saber que não podemos ficar simplesmente parado e nos lamentando e chorando, mas precisamos partir para a ação com sabedoria. E muitas vezes precisamos nos colocar como mediadores do conflito. Pessoas que com humildade estejam dispostas a resolver esse conflito, sabendo que nós seremos bem-sucedidos se estivermos com Deus em oração. Então esses não são segredos, esses são
princípios da palavra de Deus que estão revelados, que podem resolver aqueles conflitos muitas vezes que aparecem. Esteja também disposto a mudar. Nenhum conflito estará resolvido se você não estiver disposto a mudar. Davi estava cheio de razão quando ele partiu para a vingança. Mas ele teve disposição para mudar. Os conflitos são resolvidos quando nós também temos disposição para mudar, porque talvez os seus conceitos estejam errados, equivocados. Precisamos ter isso em mente. Precisamos estar abertos para considerar que talvez aqueles nossos conceitos, aquelas nossas verdades que são nossas, estejam erradas. E estando abertos assim, o Espírito Santo pode nos transformar, pode nos mudar. E isso certamente trará bênçãos. Trouxe bênçãos para a vida de Davi, trouxe bênçãos para a vida de Abigail. Que possamos então, permeados pela palavra de Deus, viver a cada dia para a honra e glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vou convidar que você venha aqui à frente para a oração.